Estes lábios meus vem abrir, Senhor. Estes lábios meus vem abrir, Senhor. Cante esta minha boca o vosso louvor. Cante esta minha boca o vosso louvor. Com Francisco de Assis cantamos o louvor. Com Francisco de Assis cantamos o louvor. Por todas as criaturas louvamos o Senhor. Por todas as criaturas louvamos o Senhor. Pelo sol e lua, estrelas a brilhar. Pelo sol e lua, estrelas a brilhar. Pelo fogo e ar, águas a jorrar. Pelo fogo e ar, águas a jorrar. Glória ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito. Glória ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito. Louvado seja Deus pelo nosso Santo. Louvado seja Deus pelo nosso Santo. Irmãos e irmãs, paz e bem, estamos no 7º dia da nossa novena em honra de São Francisco, o santo cantor da criação. Quando pensamos em São Francisco, logo pensamos no seu amor para com todas as criaturas. O encontro com as criaturas todas foi um processo na vida de Francisco. Vivendo numa região muito bonita, uma região de montanhas, de grutas, de cachoeiras, Francisco, desde a sua infância, convivia em meio às riquezas naturais, mas só aos poucos que ele foi compreendendo que tudo aquilo falava de Deus. E é nesses lugares que Francisco gostará de estar até o fim de sua vida. Irá buscar grutas, matas, para um encontro muito próximo de Deus. Essa experiência de sentir a presença de Deus em meio a todas as criaturas, como no caso do lobo de Gúbio, como Francisco tinha amor às criaturas mais pequeninas, às plantas, aos animais, ele vai nos ensinando que, estando em harmonia com todas as criaturas, nós estamos em harmonia com o Criador. Que neste dia nós possamos, de fato, abrir os nossos olhos para a arte da contemplação, contemplar o belo presente no mundo. A palavra de Deus que vai iluminar a nossa reflexão hoje está no Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículos 25 a 34. Quem irá proclamar para nós será Francisca, de Itamuri, uma paróquia nossa aqui, Paróquia Nossa Senhora da Glória, que pertence
ao município de Muriaé. Por isso, eu vos digo, não vivais preocupados com o que comer ou beber, quanto à vossa vida, nem com o que vestir, quanto ao vosso corpo. Afinal, a vida não é mais do que alimento, e o corpo mais que a roupa? Olhai os pássaros do céu, não semeiam, não colhem, nem guardam em celeiros. No entanto, o vosso Pai Celeste os alimenta. Será que vos não valeis mais do que eles? Quem de vós pode, com a sua preocupação, acrescentar um só dia à duração da sua vida? E por que ficar tão preocupado com a roupa? Olhai como crescem os lírios do campo. Não trabalham, nem fio. No entanto, eu vos digo, nem Salomão em toda a sua glória jamais se vestiu como um só entre eles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje está aí, amanhã é lançada ao forno, não fará ele muito mais por vós, gente fraca de fé? Portanto, não vivais preocupados, dizendo: que vamos comer? Que vamos beber? Como vamos vestir? Os pagãos é que vivem preocupados todas essas coisas. Vosso Pai que estais no céu, sabe que precisais de tudo isso? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vão ser dadas por acréscimo. Portanto, vos preocupeis com o dia de manhã, pois o dia de amanhã terá sua própria preocupação. A cada dia basta o seu mal. Francisco, ao longo de sua vida, foi desenvolvendo um encantamento para com a natureza. Vivendo numa bela região, a região da Úmbria, Francisco, desde criança, conviveu com grutas, matas, cachoeiras e ali aprendeu a cantar os louvores ao Deus Altíssimo. Conforme ele foi crescendo no amor a Deus, na sua identificação com Jesus, ele foi assumindo essa missão de cuidar da vida. Como Deus cuida de cada ser, Deus cuida dos lírios do campo. Assim ele quer que nós também cuidemos. E Francisco assume de fato essa postura de viver em harmonia com cada criatura, pois somente estando em harmonia com as criaturas conseguiremos de fato estar em harmonia com Deus. As criaturas deste mundo não podem ser consideradas um bem sem dono. Todas são tuas, ó Senhor, que amas a vida, fala o livro da Sabedoria no capítulo 11, versículos 26. Isto gera a convicção de que nós e todos os seres do universo, sendo criados pelo mesmo Pai, estamos unidos por laços invisíveis e formamos uma espécie de família universal, uma comunhão sublime que nos impele a um respeito sagrado, amoroso e humilde. Assim nos fala o Papa Francisco na Laudato Si. E assim ele diz ainda: quero lembrar que Deus nos uniu tão estreitamente ao mundo que nos rodeia que a desertificação do solo é como uma doença para cada um. E podemos lamentar a extinção de uma espécie como se fosse uma mutilação. O Papa ainda continua falando: isto não significa igualar todos os seres vivos e tirar ao ser humano aquele seu valor peculiar que simultaneamente implica uma tremenda responsabilidade. Também não requer uma divinização da terra, que nos privaria da nossa vocação de colaborar com ela e proteger a sua fragilidade. Essas concepções acabariam por criar novos desequilíbrios na tentativa de fugir da realidade que nos interpela. Às vezes nota-se a obsessão de negar qualquer preeminência à pessoa humana, conduzindo-se uma luta em prol das outras espécies
que não se vê na hora de defender igual dignidade entre os seres humanos. Devemos certamente ter a preocupação de que os outros seres vivos não sejam tratados de forma irresponsável, mas deveriam indignar-nos, sobretudo, as enormes desigualdades que existem entre nós, porque continuamos a tolerar que alguns se considerem mais dignos do que os outros. Deixamos de notar que alguns se arrastam numa miséria degradante, sem possibilidades reais de melhoria, enquanto outros não sabem sequer que fazer ao que têm, ostentam vaidosamente uma suposta superioridade e deixam atrás de si um nível de desperdício tal que seria impossível generalizar sem destruir o planeta. Na prática, continuamos a admitir que alguns se sintam mais humanos que outros, como se tivessem nascido com maiores direitos. Isso nos diz o Papa no parágrafo 90 da Laudato Si. Nós somos convidados, então, a viver este amor por todas as criaturas, a começar pelo ser humano. Não podemos fechar os olhos à injustiça, à maldade. Quando pensamos no cuidado com as criaturas, não estamos falando apenas de plantas e animais. Falamos de todos os seres, e nós somos parte desta criação. Por isso é preciso cuidar de tudo. O Papa ainda insiste: não pode ser autêntico um sentimento de união íntima com os outros seres da natureza se ao mesmo tempo não houver no coração ternura, compaixão e preocupação pelos seres humanos. É evidente a incoerência de quem luta contra o tráfico de animais em risco de extinção, mas fica completamente indiferente perante o tráfico de pessoas. Desinteressa-se dos pobres ou procura destruir outro ser humano de que não gosta. Isto compromete o sentido da luta pelo meio ambiente. Não é por acaso que São Francisco, no cântico em que louva a Deus pelas criaturas, acrescenta o seguinte: louvado sejas, meu Senhor, por aqueles que perdoam por teu amor. Tudo está interligado. Por isso, exige-se uma preocupação pelo meio ambiente, unida ao amor sincero pelos seres humanos e a um compromisso constante com os problemas da sociedade. Que nós possamos, neste dia, então, contemplar as belezas da criação, mas ao mesmo tempo reforçar o nosso desejo de cuidar da vida, de defender a justiça e a paz. Amo os peixes e os bichos da água, amo as aves e os bichos do céu, amo as flores, os seres da terra, tudo que vive se move nela, há sempre andorinhas por onde eu vou, brincam no vento, nas asas do amor, amo a vida em toda a extensão, ao São Francisco em meu coração. As pessoas, as plantas e os animais são canteiros do mesmo jardim. Quere a alegria, o amor e a paz, o beijo da vida, todos dizem sim. Há sempre andorinhas por onde eu vou, brincam no vento, nas asas do amor, amo a vida em toda a extensão, ao São Francisco em meu coração.
Obrigado, Gabriel. E hoje nós vamos ouvir o testemunho de José Maria, mais um irmão aqui da nossa fraternidade dos franciscanos de Santa Maria dos Anjos. Meu nome é José Maria, sou de Rosário da Limeira, faço parte da Associação dos Franciscanos de Santa Maria dos Anjos, sou casado há 3 anos e ser franciscano é uma alegria. E eu acredito que vai além dessa alegria, vai além de você querer seguir os passos e ensinamento de Francisco de Assis. Eu acho que a gente tem um senso de justiça, né? E principalmente a gente querer que essa justiça ela seja feita, né? É a gente amar o nosso próximo e a gente lutar pelos direitos do nosso próximo. É a gente amar a natureza e lutar para que o meio ambiente seja respeitado. É a gente incluir no nosso dia a dia os hábitos que vão ajudar o nosso meio ambiente, né? Então eu acredito que é chamar para a gente a responsabilidade que nós temos, né? Como ser humano, né? Como pertencente ao planeta Terra, nós temos que fazer com que esse planeta ele seja preservado, ele seja conservado para as nossas futuras gerações, né? Então, ser franciscano é pensar além do nosso tempo, assim como Francisco de Assis, que há 800 anos atrás ele lutava, né? Ele clamava por justiça. Ele lutava pelo direito dos pobres, né? E hoje nós temos que fazer isso. É como se o mundo não tivesse mudado. Tanta coisa, né, que mudou, a tecnologia que nós temos hoje. Não pode se comparar ao tempo que Francisco de Assis viveu. Mas o coração do homem parece que não mudou, né? As lutas que Francisco de Assis lutou, hoje nós temos que lutar, seja pela defesa da água, seja pela defesa, né, do nosso ecossistema, seja pelos direitos dos menos favorecidos, né? Nós precisamos lutar, mas principalmente nós precisamos viver a nossa vida com alegria, demonstrar que ser franciscano é bom. E a gente pode ser muito, mas muito feliz seguindo esse exemplo de Francisco de Assis. A gente pode ser muito mais feliz seguindo o exemplo de Francisco de Assis. A gente pode ser muito mais feliz seguindo o exemplo de Francisco de Assis. Eu sou Júlia Souzão, da Paróquia Bom Jesus de Manhumirim, Minas Gerais. Paz e bem. Obrigado, Júlia, que nós possamos de fato ser felizes seguindo aí os passos de São Francisco neste amor com a vida, com a natureza. Sebastião Farinhada, Eliane, com vocês. Irmãos e irmãs, rezamos nesse 7º dia da nossa novena de São Francisco, esse querido da ecologia. Não é à toa que o maior rio do Brasil, que corta 5 estados brasileiros, é chamado de Velho Chico, como diz o Gogó, Belo Chico, em homenagem a São Francisco, esse nome dado pelos os padres jesuítas, né, quando andaram por essas terras em Minas Gerais. Pedimos então a São Francisco que interceda por todas as lideranças que defendem a Mãe Terra, que defendem o meio ambiente, a ecologia. Como diz Papa Francisco, né, Eliane? Essa nossa casa comum. Peçamos então a intercessão de São Francisco. São Francisco, rogai por nós, intercedei a Deus por nós.
intercedei pelos rios e riachos, intercedei pelas matas e nascentes, intercedei rio doce que clama e sente, intercedei. São Francisco, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. São Francisco, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Chegamos ao final do nosso 7º dia da novena, que o encantamento que era tão forte no coração de Francisco esteja também em nosso coração e que nós possamos viver a plena harmonia com todas as criaturas. Oremos. Ó Deus, que fizestes o seráfico Pai São Francisco assemelhar-se ao Cristo por uma vida de humildade e pobreza, concedei que, trilhando o mesmo caminho, sigamos fielmente o vosso Filho, unindo-nos convosco na perfeita alegria. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Amém. Ele vos mostre a sua face e tenha misericórdia de vós. Amém. Volte para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um grande abraço a todos, paz e bem.